Pessoal, gravando então agora, a continuação da aula vai com forças 3D. Olha, na verdade, não muda muita coisa, quase nada. O que é essencial para você resolver esses sistemas 3D? É vocês localizarem os pontos, tá? O ponto, as cotas x e y, tá? E z, tá? Então, a cota y paralelo a y, a cota x paralelo a x e a cota z paralelo a z. Por exemplo, esse ponto aqui ele tem x positivo, y negativo e z positivo. Esse ponto aqui tem x positivo, y positivo e z negativo. E esse ponto aqui tem x negativo, y positivo e z positivo. Ou seja, tem que localizar os pontos no espaço. Tá certo? As cotas são sempre paralelas aos eixos. Fazendo isso, o resto sai tudo automático. Continua a mesma equação de equilíbrio, soma das forças igual a zero, só que agora em três eixos, né? Então tem que ser soma das forças em x igual a zero, em y igual a zero e em z igual a zero. Tá certo? Então, da mesma forma que em 2D, eu tenho que fazer o DCL, tá? Então aqui eu tenho uma força puxando para cima com três aqui espaçados. E aqui eu tenho que botar aqui para onde que aponta as forças, tá? Isso aqui é só um esboço, tem que fazer um DCL, tem que ser um negócio bem feitinho, tá? E obviamente um DCL em 3D é bem mais complicado de fazer o desenho, mas quer dizer, complicado não é, mas não pode ter preguiça, tem que fazer o desenho, tá? Por exemplo aqui, esse exemplo. Esse primeiro exemplo, na verdade, não tem nenhuma força 3D aqui. Mas o sistema é 3D. Então vamos lá. Esta força é no eixo Y, a mola puxa o ponto A. Esta força é no eixo Z, aqui o gancho puxa para baixo, tem um peso pendurado aqui. Esta força aqui, que é uma corda pesando na parede, é no plano XY. E esta corda aqui, presa na parede no ponto C, é no plano ZX. Aqui não tem cota Y, aqui não tem cota Z, tá certo? A primeira coisa, se você vai somar as forças em x, y, z, depois igual a zero, a primeira coisa é escrever as forças em x, y, z, tá? Então vamos lá, tá? Neste caso, como é que você vai escrever essas forças, né? O DSide está aí, tá? Então vamos lá. Primeiro, a força FB é só Y. A força 90 é só Z. A força FD é XY e a força FC é XY. Então em X eu só tenho FC, que é 4/5. Só tenho FD, que é seno de 30. Tá? Em X. Essa aqui é negativa porque aponta para trás de X. Essa aqui é positiva porque aponta para frente de X. Pronto. E em Y? Em Y eu tenho esse FB positivo e esse FD cosseno negativo. Aqui não tem Y nem aqui. E em Z? Eu tenho esse FC 3/5 aqui, positivo, e tenho 90 negativo. Tá? Então veja bem, aqui eu tenho um sistema então, de três equações e três incógnitas. Aqui estão as incógnitas. São FD, FC e FB. Então, em geral, resolver um sistema de três equações com três incógnitas é complicado. Tem que fazer por Cramer, por Gauss, sei lá, vários métodos. Pode resolver lá no Wolfram Alpha também ele faz. Mas os sistemas em geral são incompletos. Tá? Eles não tem as três incógnitas nas três equações. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, é muito fácil. Da equação aqui em Z, você já acha FC. Põe FC aqui em cima, já acha FD. Põe FD aqui, já acha FB, acabou. Né? Então, é bem mais simples do que parece. Tá? Então aqui você já resolveu o sistema, tá? De equilíbrio.
E aí ele está perguntando aqui, ó, quanto que a mola estica? A mola está em FB. Então FB é a força elástica, eu vou colocar X. Ele chama X de S, né? Então aqui a FB deu 208, o K é 500, então a mola esticou 0,416 pés, tá? A Libra cancela, a resposta em pé. Então esse que é a novidade aqui, sistema 3 equações com 3 incógnitas. Mas em geral as equações são incompletas, o sistema é incompleto, tá? Esse outro exemplo aqui é um exemplo bem simples também. A novidade é que eu tenho uma força aqui realmente 3D, que é essa força aqui. Então agora eu vou escrever as forças primeiro. Tá? Quem que é a força F1? Quem é a força F2? Quem que é a força F3? E esta força F está desenhada aqui. Mas ele quer que F seja tal que mantenha a partícula em equilíbrio. Então eu não tenho a mínima ideia para onde aponta essa força F. Não tenho. Desenhou aqui assim, chutou, mas eu não sei para onde ela aponta. Não sei nada sobre ela, então é FXI, FYJ e FZK, tá? Mas eu sei, por exemplo, que a força F1 é 400J. A força F2 é menos 800K, que está contra o eixo Z, tá certo? E também sei que essa força aqui, eu preciso desse ponto B para projetar essa força. Eu tenho que usar esse versor, que é B menos O sobre módulo de B menos O. E esse ponto B vai ser menos 2 em X, menos 3 em Y e 6 em Z. Tá certo? Se você tem que saber quanto que é esse ponto B. Se você errar esse ponto B, você vai errar tudo, tá? Então aqui, já sei que F1 é 400J, sei que F2 é menos 800K, e F3, eu sei que vale 700. Então é 700 vezes o versor. Quem é o versor? B menos O sobre módulo de B menos O. Mas B menos O é só B, né? Porque O é 000. Então o ponto B é menos 2, menos 3 e 6. E aqui está o módulo. Esse módulo dá 49. 49 raiz dá 7. 700 por 7 dá 100. Vai ficar menos 200, menos 300 e 600. Está aqui, ó. Tá certo? E a força F4, que seria o F, eu não sei nada sobre ela. Então Fx, Fy, Fz. Tá certo? Bom, então agora eu vou resolver o sistema. Em x, quem tem x aqui? Esse e esse. Então menos 200, mas Fx igual a 0. Opa, saiu Fx. Onde tem y? Tem aqui, ó, 400. Aqui, ó, menos 300 e aqui, Fy. Achei Fy. Onde tem Z? Aqui tem menos 800, aqui tem 600 e aqui tem Fz. Achei Fz. O que o exercício pede? Para achar a força, o módulo da força e os ângulos, os ângulos diretores. O módulo da força é tranquilo, só você fazer os quadrados das componentes e deu 300 newtons no módulo. E como é que eu acho os cossenos diretores? Acho o versor da força. Aqui é o cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama. Então está aqui o cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama. Faz arco cosseno e acha os ângulos, tá certo? Então aqui deu a força numa direção bem fora do que ele tinha chutado aqui, ó, tá? É que eu não sabia nada, ele tinha chutou alguma coisa, mas aqui deu a direção correta, tá aqui agora, para manter o sistema em equilíbrio, tá certo? Vamos agora fazer um problema de fato, um problema de real de equilíbrio, que é o que cai em prova, por exemplo, tá certo? Aqui então eu tenho um peso de 40 libras sustentado por 3 cordas, são as 3 incógnitas, tá? Então, o que eu preciso saber de imediato? Que eu preciso das coordenadas de B e de C, B e C. O ponto D eu não preciso, porque aqui é o eixo X. Eu sei que esse FAD atua no eixo X, então só tem componente I.
esse FAB, eu tenho que fazer esse versor, que é B menos A, e esse FAC, tem que fazer esse versor, que é C menos A. Tá? O livro faz um DCL bem chulo, tá? Isso aqui não é DCL. DCL você precisa colocar aqui as cotas. Essas cotas aqui, você tem que reescrever aqui. Porque se eu pegar o DCL para calcular, eu não sei para onde aponta FB nem FC. Então, eu sou calculista, eu não sei o que fazer aqui. Então, faltou colocar aqui no DCL as cotas, tá certo? Para eu poder fazer a conta. E quem é A, B e C? Bom, se você não souber quem é o ponto A, tranca a matrícula, né? A é a origem. O ponto B, eu ando menos 3 em X, 8 em Z e menos 4 em Y. A diferença para o ponto C é que eu ando mais 4 em Y. Então esses pontos aqui são simétricos. Pontos simétricos em relação aos esforços geralmente têm forças iguais aqui, mas vamos ver, né? Tá? Bom, então agora eu vou escrever as forças em X, Y, Z. Eu só posso somar em X, Y, Z se eu souber as componentes, tá? Vou somar então aqui, ó, em B. Quem que é B então? Quem que é o F, a tração AB, que ele chamou de FB? É o módulo vezes o versor. Mas eu não sei o módulo, então eu escrevo FB. E quem é o versor? É B menos A, que é o próprio B, porque A é 0, 0, 0. O B é menos 3, menos 4 e 8, sobre o módulo. Isso aqui não dá exato. Você pode deixar em termos de raiz aqui, que seria melhor, ou fazer a conta e colocar aqui. Aqui está faltando mais um dígito, seriam 4 dígitos aqui. Como eu não sei FB, eu passo FB multiplicando cada um desses. Então fica assim, FB, FB, FB em cada componente. Tá? Quem seria FC? Igualzinho, só que com a componente Y trocada aqui. Ó. Tá? Igualzinho. Quem que seria FD? FD seria no eixo X, só tem uma componente, só tem a componente Y. E quem que é o peso? O peso é menos 40K, porque está contra o eixo Z. Agora que eu sei as componentes em X, Y, Z, eu escrevo o sistema. Em X, o que eu tenho em X? Tenho esse aqui, tenho esse aqui e esse aqui. Então tenho 3 componentes em X. Ó. 3. Em Y, tenho esse e tenho esse. Em Z, tenho FB, tenho FC e tenho peso. Repara que esse sistema aqui também não é completo. Por exemplo, aqui no Y, de cara eu posso cancelar esses dois números e dizer que FC é igual a FB. Aí eu posso botar aqui embaixo FB aqui e FB aqui também, já que são iguais, e já acho FB. Se eu achei FB, já achei FC, porque são iguais. Boto aqui, eu coloco aqui, eu acho FD. Tá certo? Fazendo isso, então, você encontra a resposta. O FB é igual a FC, que é 23,6, e o FD, 15. Tá certo? Então, perceba que as trações que eu desconheço, o módulo delas aparece dentro das componentes do versor. Tá? E aí, elas que serão as incógnitas das equações. Como se fosse x, y, z, tá certo? Como se fosse. Aqui tem mais um exercício, por exemplo. Aqui está um engradado de 100 kg, vezes G vai dar 981 newtons. Aqui tem uma mola de 1.500 newtons por metro. Tem uma corda aqui e mais 2 cordas. Essa corda aqui ele deu os ângulos e essa outra corda ele deu as cotas. Tá? Ele quer saber tração nas cordas AC e AD e quanto que é a deformação da mola. Se você achar a força aqui TAB, aí você fala que é igual a KX e acha a deformação da mola. Então, no fundo, é resolver o equilíbrio para esse ponto A. Tá? Então, quem é o ponto A? O ponto A é, aqui também é um DCL bem vagabundo aqui, faltou colocar as cotas aqui, ou os ângulos, tá certo? Com esse DCL sozinho eu não consigo fazer a conta. Se eu sou um calculista, eu preciso aqui saber os ângulos e as cotas, tá? Faltou colocar aqui. Eu sei que o ponto A é a origem, tá certo? O ponto B
eu não preciso porque está no eixo x, então aqui só tem componente x. O ponto C, você usa os cossenos diretores, né? Você não pode usar C, você vai usar cosseno alfa, cosseno beta e cosseno gama. Então, o fx é o módulo cosseno alfa, o fy é o módulo cosseno beta, o fz é o módulo cosseno gama, que é esse 60. E o ponto D, quem é, pessoal? Faz de cabeça aí, vou te dar um tempinho, aperta a pausa aí. Se você errar o ponto D, você errou tudo. Então, o ponto D, então, eu ando 2 metros em Y, menos 1 metro em X e 2 metros em Z, tá certo? Então, menos 1 metro em X, 2 metros em Y, 2 metros em Z, tá certo? Espero que você tenha acertado. Aí, agora eu vou fazer as equações. Então, primeiro eu vou projetar as forças, tá? A força FB na mola só tem I, tá? Então é o módulo dela que eu desconheço na direção I. Quem que é a força FC? É o módulo dela, cosseno alfa, I. O módulo dela, cosseno beta, J. O módulo dela, cosseno gama, K. Cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama são dados, você tem aqui. Tá certo? Quem que é FD? É o módulo, que eu desconheço, vezes o versor. O versor é B menos A sobre o módulo de B menos A. FD eu desconheço. D menos A é D sobre o módulo. Isso aqui é 9, aqui é 1/3, 2/3, 1/3. 1/3, 2/3 e 2/3, perdão. Tá? E o peso atua no eixo Z. Ele chama de W. Tá? É 100 kg vezes o G, dá menos 981K. Pronto. Já tenho todas as componentes das forças em X, Y e Z. Só somar agora. Como é que fica a soma em X? Eu tenho FB, tenho FC, tenho FD. Eu tenho 3, né? Em Y, eu tenho FC, eu tenho FD, só. Em Z, eu tenho o FC, também tenho o FD e tenho o peso. Tá certo? Então repara que novamente a equação não é completa. Do Y eu posso isolar o FC ou FD. Tá? Coloco aqui no FC ou no FD e resolvo. Então dessas duas aqui, eu já acho FC e FD. Essas duas equações aqui é um sisteminha de duas equações com duas incógnitas, essas duas de baixo. Sabendo FC e FD, venho aqui para cima, ponho aqui e acho o FB. Tá certo? E aí, resolvendo, eu encontro isso aqui então. O FC, o FD, e o FB é o que puxa a mola. Esse aqui, né? Então é Kx. Então FB igual a Kx. O K é 1500, ele chama o X de S. Então ele encontrou que a deformação da mola é essa aqui. Tá certo? Bom, então esse é o equilíbrio em 3D, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Amanhã eu vou dar aula síncrona para tirar dúvidas, tá? E na hora do exercício para entregar, eu vou dar um equilíbrio aí, desses mais simples para vocês entregarem na hora, tá? Depois eu vou postar a aula real de terça-feira, que nessa terça-feira, que é a aula de amanhã, é uma aula de exercícios. Eu vou postar ela, tá? Mais para frente eu posto ela. Vai ser mais exercícios para você olhar para a prova, tá? E amanhã, durante a aula, também posso tirar dúvidas, tá? Então é isso. Eu vou terminar então agora. Bons estudos aí para vocês, tá?